Essa é Luana Charamba, maquiadora com mais de 20 anos de experiência, reconhecida internacionalmente com atuação em mais de 15 países. Mentora, referência, autoridade no universo da maquiagem. A melhor maquiadora, o melhor maquiador, se você não tiver divulgando seu trabalho nas redes sociais, você fica esquecida. Entre suas clientes estão grandes celebridades e nomes de destaque, como a dupla Maiara e Maraísa, Luciana Gimenez, Vanessa Giacomo, Duda Bertelli, entre outras. Quando a Maiara e Maraísa entrou em contato comigo, queriam de que você maquiasse elas. E, gente, ó, eu falei assim, ó. E como Luana Charamba saiu dos restos de maquiagem dos lápis de cera para se tornar uma maquiadora admirada e de sucesso. Bonjour, meus amores! Meu nome é Eloine Bueno, sou host do podcast Pode Dar Lô, um canal voltado para comunicação diante das câmeras e para você, empreendedora que deseja promover o seu negócio, se posicionar e aprender como gerar conteúdo. Estamos diretamente de Paris e falando em Paris, você já tirou foto aqui em Paris? Você já aproveitou os cenários que nós temos? Privilégio é esse? Pois bem, a Lolo em Paris Fotografia cuida disso para você. A gente faz o ensaio fotográfico registrando o seu momento. Então não perca essa oportunidade. Temos também a opção de estúdio, ou seja, aquela foto para o seu portfólio, aquela foto para o seu site. Tudo o que você precisa para se posicionar nas redes sociais de maneira estratégica. E hoje eu tô com a maquiadora que é internacional, maquiadora de celebridades ainda por cima. Luana Charamba, muito prazer te receber aqui hoje. Prazer é todo meu. Hello, herdeiros. Estou muito feliz por esse convite, honrada para participar do podcast Lô. E é isso, vamos arrasar aqui, né? Vamos, você vai me contar Paris, tudo? Temos que aproveitar tudo, né, meu amor? Justamente. Né? Lu, primeiro momento, quando você começou, eu quero saber da sua trajetória, porque uma menina que maquiava com lápis de cera, restos de batom, sim. E de repente chegar onde chegou, como que foi essa trajetória? Na verdade, assim, eu vejo a mão de Deus em tudo. Primeiro começa por aí. Claro que nós temos as circunstâncias, as dificuldades, mas eu sempre vi e vejo até hoje a mão de Deus, né? Então, a minha história, ela já estava escrita por Ele. Eu comecei com 10 anos em salão e, de fato, eu não tinha condições nenhuma para comprar maquiagem. Era muito distante da minha realidade, né? Então, eu fazia com o que dava, assim, né? Com lápis de cera, com maquiagens doadas, restos de batons que eu ganhava, pegava da minha mãe também, alguma coisinha que ela tinha, né? E aí, quando eu entrei para trabalhar em salão, as clientes, elas me davam, me presenteavam, né? Com as maquiagens. Eu lembro que tinha a nora da minha patroa, naquela época, ela trabalhava numa loja de importados. Então, assim, ela pegava os testers, que tava no finalzinho, que já ia pro lixo, e aí ela me presenteava. Eu lembro até hoje que, naquela época, para mim, meu Deus, eu conheci o nome Clarins, Art Deco. Acho que hoje nem tem mais Art Deco, mas naquela época era muito famoso. Aí tinha algumas coisinhas de Lancôme, assim, eu falava, meu Deus! Mas, assim, era o que sobrava, né? E para mim já era grandioso. E eu comecei ali, com o que tinha, com o que dava, com coragem, né? E fui crescendo, fui continuando. Hoje estou aqui, né? E bem que eu achei estranho quando eu olhei na bio, porque tava assim, mais de 20 anos de experiência. Eu falei, gente, essa menina, ela é muito nova, mas com mais de 20 anos de experiência. E todo mundo tem essa... Uma amiga minha recentemente falou assim, a minha filha falou, nossa, mas quantos anos ela tem? Porque 20 anos de experiência, né? Agora vai fazer 21. Então, sim, eu comecei, hoje estou com 31, comecei aos 10 anos, entrei literalmente para trabalhar no salão, tinha 10 anos de idade. Então, a minha experiência começou aí, né? Eu lembro que, quando eu era criança, as minhas maquiagens, os meus brinquedos eram maquiagem. Então, eu pegava as coisas da minha mãe, assim, enfim. E aí, ficava maquiando a minha mãe, as amigas da minha mãe. Aí, tinha aqueles quartetos de sombra da Avon, sabe? Que era baratinho naquela época. Então, aquilo era meu brinquedo e já era meu instrumento de trabalho, né? Então, eu começava a fazer com o que dava ali. Então, na verdade, eu comecei a maquiar antes dos 10. Eu entrei para trabalhar com 10 anos. E como que foi as primeiras clientes? Qual que foi a sensação? Olha, eu morava numa cidade muito pequena, era 3 mil habitantes. Então, as pessoas já me conheciam na cidade, né? E aí, quando eu entrei para trabalhar, ela não tinha muito profissional, assim. Era uma cidade muito pequena. Naquela época, a maquiagem nem era tão desenvolvida ainda. E eu falo que
Eu acredito, eu creio que eu tenho um dom, que Deus me deu esse talento de maquiagem, então eu já tinha esse dom. Então, com resto de maquiagem, com lápis de cera, com resto de batom, eu já fazia algo diferente. Então, quando eu entrei para trabalhar no salão, que eu usava os instrumentos que eu tinha naquela época, eu já fazia algo diferente, as clientes já gostavam. Então, quando eu entrei para trabalhar no salão, que eu estava maquiando uma cliente ou outra, porque naquela época era tudo muito simplesinho, elas já gostavam. E aí, o meu nome começou a ficar, tipo assim, se espalhar pela cidade. Então, quando tinha casamento, formatura, elas queriam ir no Salão da Luzia maquiar com a Luana. Entendeu? Era um salão muito simples, era extremamente pequeno. Quando era formatura, assim, a gente ia pra. Porque o salão era na frente da casa dela. E daí, quando era formatura, ia muita gente pra maquiar comigo lá. E daí a gente maquiava na área da casa dela, porque não tinha espaço no salão, sabe? Mas sim, é incrível, porque, poxa, eu tinha quantos anos naquela época? 10, 11, 12 anos, e eu já tava fazendo maquiagem para as meninas se formarem, sabe? E para mim isso é muito claro que não chega nem perto do que é hoje, né? Mas para aquela época era legal, entende? Para aquela época as pessoas já gostavam, porque às vezes eu tenho uma cliente que fala assim: Lua, tem a foto do dia da minha formatura que você me maquiou. Eu já falo: ai, misericórdia, isso deve ser aquela maquiagem, né? Daí ela me manda a foto e eu falo: Senhor Jesus. Aí eu falo assim: nossa, ainda melhorei muito, né? Daí a pessoa fala: nossa, mas eu amei, me senti linda. Então, assim, naquela época era aquilo. Entendeu? É o processo, né? É o processo, não exato. tem como a gente negar. E é até bom a gente ver, porque aí, no Sim. caso, a gente vê a evolução que a Sim. gente conquistou. Eu falo que o processo faz parte. As pessoas querem pular essa etapa, sabe? E aí não dá certo, porque é preciso. Eu falo que Deus, ele nos prepara durante as provações, durante o processo. Às vezes a gente não entende. Às vezes uma porta foi fechada, mas porque era para ter sido fechada aquela porta? Porque o que Deus tinha para você era muito maior. Só que a gente costuma reclamar, a gente costuma murmurar, e às vezes aquela porta não deu certo, a gente fica insistindo para aquela porta dar certo, e às vezes ela pode até abrir. Sabe? Mas aí não é o que Deus tinha para você. Então, por uma desobediência sua, Deus acaba você acaba não recebendo a bênção que Deus tinha para te dar, sabe? Então, eu vejo que quando a gente está passando pelo processo, a gente tem que confiar. Confiar no caminho que ele tem pra gente. Porque tudo coopera para o bem daqueles que o ama. Não é isso? Justamente. E se tudo coopera para o bem daqueles que o ama, tudo que acontece é pro seu bem. Deus está cuidando de você. É essa fé que nós temos que ter. Entende? Hoje mesmo eu ouvi, até postei no meu Instagram um salmo, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se Ele é o meu pastor, Ele está me guiando, Ele está cuidando de mim. Então, não preciso temer, não preciso ter medo, porque às vezes a gente fala assim: nossa, tá acontecendo algo, uma doença, às vezes alguém tá enfermo, às vezes alguém tá com uma dívida muito grande, às vezes alguém não tem condições, só que a gente fica se debatendo, a gente fica tentando fazer com as nossas próprias forças e não deixa Deus agir. E daí isso é não ter fé. A gente não confia nele, porque se a gente confiasse, a gente descansaria. Então, muitas pessoas falam assim: eu tenho fé, eu acredito, mas é uma fé superficial. É um acreditar superficial. Porque quando a gente acredita mesmo, a gente precisa sentar e descansar. Falar: Senhor, pode agir. Olha, meu corpo até esquentou aqui, minha filha. E uma coisa, duas coisas, na verdade. A fé, só que entra a resiliência. Porque no caso, você foi muito resiliente, você Sim. foi persistente. Sim. E quantas pessoas hoje em dia, não vou começar porque eu não tenho um telefone top, não vou começar porque não dá para me gravar desse jeito. Sim. E isso vai gerando bloqueios. Sim. E isso foi algo que não te parou. Eu acho que assim, a frase que define a Luana: coragem. Eu acho que essa é a frase que me define. Eu sempre fui muito corajosa. Eu me considero uma pessoa forte. Só que eu sou aquela pessoa forte, não é que é uma pessoa que é inabalável. Não, eu tenho dias de crise, eu tenho dias de dores, eu tenho dias de choro, tem dias que é tanta coisa que acontece que eu tenho que dar conta, que eu sento no meu banheiro e falo: Senhor, meu Deus. Então, assim, mas sim, eu sou forte porque eu continuo. Você entende? Eu continuo dando passo e Deus vai colocando o chão. E eu acho que essa resiliência, ela vem também através da fé. Porque o Senhor fala: continue.
né? Ele A fala isso, ação, continue, dê o passo. justamente. Então, assim, eu acho que essa resiliência, ela vem, porque se eu não tivesse essa fé e essa confiança em Deus, talvez eu teria parado lá atrás. Você entende? Eu teria desviado do meu caminho. Então, quando eu aprendo a confiar em Deus e no que Ele tem pra mim, mesmo sem saber o que está pela frente, eu continuo caminhando, porque eu sei que Ele tá me guiando. Você entende? Então, acho que tá tudo interligado. Acho que o primeiro de tudo é a fé, na minha opinião, sabe? Acho que precisamos trabalhar a fé. Eu sempre peço, porque, claro, às vezes a nossa fé ela vai falhar. Às vezes nós somos humanos, nós somos carnes, Justamente. né? Então, às vezes, existem coisas que falam, meu Deus, Senhor, e agora? Então, é trabalhar, né? Acho que a gente precisa ir trabalhando cada dia mais. E falar em trabalho, então você ficou no salão durante um tempo. E Sim, como eu que fui. começou a questão das viagens Ah, sim, então. internacionais? Eu entrei para trabalhar em um salão com 10 anos, né? Que é na Luzia, onde eu morava, uma cidade de 3.000 habitantes. Assim, um sítio praticamente, né? E aí tinha um salão em Maringá, que é um salão muito conhecido. Maringá é a cidade que eu moro hoje, tem em torno de 400, 500 mil habitantes, algo assim. E tinha um salão, tem até hoje, que chama Estilo. E naquela época era o salão mais desejado, assim. Ele é de 2 andares, tinha muitos, mais de 60 e poucos funcionários, assim. Era aquela coisa. Então, quando eu ouvi falar sobre Estilo, criou um desejo no meu coração. Eu falo, nossa, eu quero trabalhar naquele salão. Só que eu era criança, muito pobre, não tinha dinheiro nem para pagar circular. Então, assim, eu precisava me projetar, me estruturar, sabe? Para daí me preparar, para daí pedir emprego no salão. Então eu fiquei dos 10 anos aos 16 anos com essa meta. Ou seja, eu fiquei me preparando todos esses anos para poder ficar boa, me sentir boa para ir pedir emprego no salão. E às vezes eu falo que as pessoas elas querem as coisas, mas elas não se preparam. Elas, não tem como eu comprar uma Ferrari se eu não sei dirigir ela. Vou riscar o carro todo, vou estragar o carro todo. Então, eu preciso desse processo. E aí que voltamos a falar sobre o processo, né? O processo faz parte. Ele te amadurece, ele te prepara, né? Para te deixar pronta para viver o próximo passo. Então, eu fiquei dos 10 aos 16 me preparando para trabalhar no estilo. Aí eu consegui pegar emprego lá, né? Pedi. A Isabel me contratou, trabalhei lá por muitos anos, cresci muito dentro do salão, consegui conquistar bastante cliente naquela época. Claro que no começo foi muito difícil, né? Como nós temos pouco tempo aqui, eu tô abreviando. É, e aí, depois disso, eu falei, tá, agora eu preciso dar o próximo passo e eu preciso ganhar mais, porque eu já tinha atingido um teto. E aí entra a parte do empreendedorismo. Né? Eu não queria ser só uma maquiadora que tivesse a agenda cheia, porque eu pensava assim, tá, mas e aí? Aos 30 anos eu vou continuar ainda com essa agenda, depois aos 40 anos eu vou continuar com essa agenda, tá? Se eu abrir um salão, como que vai ser? Eu comecei a ter essa mente empreendedora. Eu falei, eu preciso dar o próximo passo, porque o atendimento ele necessita de mim. Eu preciso estar lá com a minha mão atendendo. Só que acontece que chega um teto. Entendeu? Chega um momento que eu não consigo cobrar tanto mais. E aí foi um momento que eu falei: agora eu quero expandir o meu trabalho, a minha arte, e eu vou começar a dar curso. E aí foi onde eu entrei para a internet para começar a divulgar o meu trabalho, que no começo foi um caos. Porque no começo, às vezes, fica ruim. E assim, a repetição vai levando a gente à perfeição, né? Fala assim, a gente vai ficando boa quando a gente continua fazendo, enfim. E aí foi quando eu depois as artistas começaram a me procurar também, aí muitos alunos, e aí começou as minhas viagens. Então hoje eu viajo por vários países ministrando curso, atendo várias artistas, tudo é derivado ali da internet, Era né? uma coisa que eu queria te perguntar, porque no canal eu falo muito sobre isso, Aham. sobre comunicação diante das câmeras. Sim. E as pessoas têm bloqueio, Sim. elas se sentem desconfortáveis. Sim. Às vezes, digamos, na hora ali que tá conversando todo mundo, tá de boa. Apontou uma câmera pra pessoa, a pessoa já. Eu sempre dou uma dica, seja você mesma. Porque quando você cria uma imagem ali, quando você cria uma máscara, ela não se sustenta por muito tempo. Então, tem pessoas que gostam
de criar esse avatar, né? Mas ela não é sustentada por muito tempo. E chega uma hora que você entra em crise, porque você não está sendo quem você foi chamado para ser. Então, na minha opinião, você precisa ser você mesma, ser autêntica, mesmo com erro, mesmo com o seu jeitinho. Não queira ser o que você não é. Seja você. Só que com o tempo a gente vai melhorando. Ah, eu vi que a minha fala não ficou boa ali, eu preciso melhorar nisso. No próximo vídeo eu vou tentar fazer diferente. E assim vai, entendeu? Eu tinha muito problema com a fala. Tinha muita vergonha e tinha muito problema com a minha imagem, porque a minha autoestima era muito baixa. Então, quando eu comecei a gravar conteúdo, eu fazia as fotos de maquiagem, os vídeos, mas eu nunca aparecia. E eu evitava falar. Para eu falar, gravar uma frase, eu tinha que gravar 1000 vezes essa mesma frase para sair um stories, sabe? Mas eu continuei. E aí, para pegar o gancho ali para Maraísa, né? Então, continuei mesmo fazendo dessa forma, errando, às vezes falando errado. Fui divulgando o meu trabalho, daí depois eu comecei a aparecer no meu Instagram. E aí, não foi eu que fui atrás, foi ela que me encontrou e veio atrás de mim. A Que Maraísa, né? Que no isso? caso foi o assessor dela, o Julier, que hoje ele faleceu. Uma pessoa incrível, Julier, meu Deus, eu amava ele, amo até hoje, né? E aí ele entrou em contato comigo e falou: Lu, as meninas gostaram muito do seu trabalho, elas vão lançar o DVD Reflexos, isso foi acho que em 2017, se eu não me engano. E elas gostariam de que você maquiasse elas. Gente, ó, eu falei assim, ó. Quando elas entrarem, eu fiquei assim, não acredito. Eu não tava acreditando. E naquela época eu já tava ministrando bastante curso. Aham. Então, assim, já tinha bastante alunos, eu postava bastante. Só que quando a Maiara e Maraísa entrou em contato comigo, eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa. Ainda para gravar um DVD. E aí elas entraram em contato, perguntaram o valor. E eu lembro que aquela época, como eu tava em ascensão, foi a época que eu cobrei o valor mais caro, assim. Eu falei assim, não, bom, eu vou jogar, né? Tipo assim, eu vou ver o quanto o meu trabalho custa. E aí eu cobrei 5.000 reais. Hoje eu cobro mais para fazer a maquiagem, mas naquela época foi quando eu entendi o valor do meu trabalho. Porque se uma pessoa paga 5.000 reais por uma maquiagem, ela vai outras pessoas vão pagar 7, vão pagar 8, vão pagar 10. E aí foi quando eu entendi o meu valor, o valor do meu trabalho, o que tinha dentro de mim. Eu não ficava mais me comparando com as outras pessoas, porque o problema é esse. Às vezes a gente se compara com a outra, mas qual que é o valor do meu trabalho? Quanto isso custa? E quando a gente sai dessa frequência de, eu não mereço, o meu trabalho não merece isso, a gente começa a prosperar. Porque você muda a frequência também. E aí eu lembro que eu cobrei 5.000 da Maiara e 5.000 da Maraísa. Ou seja, 10.000 com tudo pago, hospedagem, aí elas... Era 10.000 livre para você, no Pra caso. mim, exatamente, elas pagaram o voo. Detalhe, eu perdi o primeiro voo que elas compraram pra mim, gente. Santo Deus! Não, vocês não estão entendendo. Eu perdi o voo que elas compraram pra mim. E Perrengue aí chique. eu falei, nossa, agora ferrou, né? Porque, tipo, eu vou ter que pagar um voo caríssimo em cima da hora. E não sei o que eu faço. Gente, aí eu liguei, assim, pro Julier. Falei, Ju, perdi o voo, não sei o que lá, assim, super... Ele falou assim, ó, fique tranquila. Qual é o próximo voo? Nós vamos comprar pra você. Então, E o aquilo, DVD assim, era onde? era em São Paulo. Eu morava em Maringá. Aham. Então, aquilo, eu comecei a ver, cara, tipo assim, realmente elas querem fazer a maquiagem comigo, tipo assim. E eu fiquei muito admirada com isso. Então, eu perdi o voo, elas compraram outro voo e elas me convidaram para ficar na casa delas, em Alphaville. Então, aquilo. Como se diz você, tô choquita. Eu tava choquita. Tudo aquilo pra mim era muito novo, assim. Eu falava, meu Deus, tá acontecendo mesmo. E aí, fiquei na casa delas, aí fui pro show, fiz o lançamento do DVD Reflexo. E aí começou a surgir outras oportunidades também, outras artistas. Aí entra, no caso, o seu acompanhamento também. Aí, no caso, você faz a maquiagem e fica sim, lá fico pra... com elas, Depende da artista que eu atendo, né? No caso, Aham. quando é cantor, geralmente eu faço isso, porque aí tem um show, aí você tem que retocar, soa muito, pula muito. Então, às vezes faz muito calor, porque tem aquele negócio, aquela tocha de fogo. Gente, aquilo esquenta demais, assim, sabe? Então, às vezes precisa ficar pra retocar. Então, no caso delas, toda vez que eu maquio, eu faço o retoque delas, né? Mas agora tem outras artistas que às vezes é pra um evento, não precisa ficar. Depende do evento, né? Da situação. E você tem outra situação inusitada, além de perder o voo, que você lembra? Coisas do bastidor.
Como que é os Ai, são bastidores, a são tantos correria? perrengues, na verdade. As pessoas só olham o glamour, né, da coisa toda. Mas, na verdade, são muitos perrengues que acontecem o tempo todo. É, Bom, deixa eu tentar lembrar algum. São E tantos a que agora. pressão é tipo assim, você tem que entregar ela Olha, até teve uma tal pessoa que hora. eu atendi em Milão. Ai, esse foi um perrengue, porque é uma pessoa super conhecida, ela é super famosa, maravilhosa, por sinal, mas ela, ela tinha marcado comigo um horário, então aí eu fiz toda a correria, levei uma cadeira do Airbnb, onde eu tava ficando dentro do Uber, que quase não cabia, o Uber não queria deixar entrar, e aí a gente foi tudo apertadinho, que eu tava com outra pessoa, que era a Letícia Rigolin, que fazia o cabelo, tava com outra pessoa, a gente entrou, ficou tudo apertadinho, o Uber com aquela cara, e eu falei, gente, que perrengue, né? Ok, chegamos lá, ela não tinha nem chegado no hotel ainda, aí a gente já era super tarde, aí a gente esperou ela chegar, demorou horrores pra chegar. Aí ela chegou lá, ainda foi trocar a roupa, foi procurar vestir a roupa, e a gente lá esperando com outro compromisso pra ir. E aí, enfim, foi aquela situação. Ela é bem exigente, mas deu tudo certo. Eu soube contornar a situação. Depois ela fez maquiagem comigo de novo, eu soube entender o lado dela. Mas sempre tem, né, essas pressões, assim. Sempre tem a parte difícil também de E lidá-lo, agora sabe? uma curiosidade. Hum. A gente tem uma percepção comum de que artista é tudo na base da parceria, da troca ali, no arroba. Como que Sim. funciona? Olha, hoje eu tenho uma mente bem aberta em relação a isso. Por exemplo, aquela época que eu fiz a primeira maquiagem da Maraísa, eu cobrei super caro, né? Naquela época. Hoje eu não cobro mais nada delas. Porque hoje eu entendo que usar a imagem delas é muito melhor pra mim. É muito melhor pro meu portfólio. Porque, por exemplo, a Maiara e Maraísa, elas têm acho que são 4 ou 5 maquiadores fixos que ficam fazendo, né, a troca ali, que vão para um vai para uma cidade, outro faz esse rodízio. Então ela já tem contratado. Então não tem necessidade, não tem, e até porque todos eles são maravilhosos, eles maquiam maravilhosamente. Então não tem necessidade de ela pagar um absurdo por uma maquiagem, mesmo que ela queira maquiar comigo, porque no final as produções ficam maravilhosas também. Então hoje eu percebo que eu prefiro presentear esse lado e usar a imagem delas para o meu portfólio, mesmo que elas não me divulguem, até porque muitas artistas, influenciadoras, enfim, que eu maquei, eu não tive tanto retorno de seguidor. Sabe? E nem de cliente. Então, às vezes, se você ficar assim, ai, eu vejo que alguma pessoa fala assim, ai, maquiei fulana, mas não me deu retorno nenhum, me deu seguidor nenhum. Aí existem várias questões. Primeiro, vamos olhar ali no Instagram da pessoa se realmente ela estava apta para o seguidor ficar, para ela reter esse seguidor. Porque às vezes o Instagram dela tá horrível. O portfólio dela tá feio. E aí isso não me interessa. Não interessou pro seguidor ficar ali, pra reter, né? Ter esse seguidor. E aí ela joga a culpa na artista, Uhum. né? A segunda coisa é que, às vezes, o seguidor, ele não tá interessado em seguir aquela pessoa, ele gosta da vida da artista. Você entende? Vai ficar Justamente. realmente quem gostou muito do seu trabalho e quem tem interesse de maquiagem, ok. Mas, pra mim, eu prefiro eu produzir o meu conteúdo, ter a minha estratégia de entrega e ter esse portfólio. Nossa, olha, ela atende várias artistas, porque já muda o posicionamento. Então eu prefiro hoje não cobrar. Muitas vezes eu até gasto, porque às vezes eu preciso ir para um lugar, por exemplo, quando eu vou para Milão, eu atendo vários artistas lá, eu não cobro de ninguém, mas eu que pago o meu voo, eu que pago a minha passagem, muitas vezes eu que pago o hotel. Só que eu tenho esse portfólio. E aí lembrando que eu uso esse contato para ter outros acessos. Então, por exemplo, eu fui para um desfile que eu queria muito, que é o da Philippe Plein, que foi o maior desfile de Milão, e eu consegui estar lá. Onde tinha várias celebridades, Que onde eu tinha saiba, é super difícil ter extremamente acesso. difícil. Só que eu consegui de um acesso, consegui a outro acesso, consegui a outra, até que eu conheci uma da diretora, né, que é a Fernanda, maravilhosa, que ela também é uma das donas. Então, tipo assim, são esses acessos que eu acho interessante ter. Então, eu vejo isso como um investimento na minha imagem.
Então, sim, às vezes sai caro, sai, mas eu tô investindo na minha imagem, eu tô investindo no meu trabalho, no meu posicionamento, entendeu? E tem gente que acha que, tipo, não, que não compensa. Mas aí, quando você conversa com esse tipo de pessoa, você fala assim, isso aí vai bater muito a cabeça ainda. Porque não cresce, isso é aquele pensamento muito pequenininho, que não tem essa mentalidade de empreendedorismo, não vê além, entende? Eu tenho uma frase que eu uso muito: visibilidade gera resultado. Sim. Então, quanto mais você ficar visível, quanto mais você gravar, postar, estar nos locais, eu também tenho participado de tudo que posso Sim. para poder agregar e assim depois ter um acesso. E olha lá também, né? Nada garantido, mas a gente fazer a nossa parte, Sim. ter a nossa ação, Exato. principalmente diante das câmeras, que é essa era Eu tenho digital. uma mentoria sobre posicionamento e eu falo sobre isso, que é extremamente importante. É uma das estratégias que eu uso. Realmente a pessoa ir nos... Eu vou até hoje. Mesmo corrida, às vezes eu tô muito cansada. Eu saio de um evento, às vezes eu sou convidada onde eu moro, ou em alguns lugares, para ir, por exemplo, tem um coquetel aqui, tem um lançamento aqui. Eu vou, porque eu faço contato, eu sou vista. Você entende? Então, eu gosto dessa estratégia, eu gosto de fazer relacionamentos, eu gosto de network, porque isso me ajudou e me ajuda muito até hoje. Por exemplo, aqui em Paris mesmo, eu conheço muita gente. Então, sempre quando eu venho, eu tenho alguma coisa. Às vezes eu conheço um stylist que consegue um convite para ir num lugar legal, que talvez eu não teria acesso. Então, essas conexões nos ajudam muito. Eu sou muito a favor do network. Justo. Agora, o quadro Luana diante das câmeras. Eu quero que você me fale agora sobre como que funciona as suas redes sociais, como que você produz o conteúdo em si. Sim. Porque tem um detalhe, eu também mentoro. E tem uma mentorada, falou comigo, né? Lô, mas não dá tempo, é muita correria, que não sei o quê. Eu falo, olha, não dá tempo de você colocar a câmera, nem que seja encostada em algum lugar, e só colocar e gravar para gravar e você fazer seu serviço, porque às vezes você precisa do quê? De 1 minuto. Abrir o telefone, digitar a senha, colocar para gravar e você fazer o seu serviço. Sim. Porque as pessoas hoje têm muita dificuldade tanto de se aparecer, Sim. por causa de bloqueio de imagem, bloqueio de voz, ou o medo do julgamento. Que o medo do julgamento também é um que eu falo bastante. Que a pessoa fala, mas o meu vizinho vai me chamar de blogueira. O meu tio, minha irmã, alguém vai falar mal de mim. E aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, remoendo, fala, Sim. não vou aparecer e tal. Sim. O que você me fala? Por quê? Por exemplo, eu já vi várias maquiagens suas em que você coloca o celular gravado, depois você coloca a narração. Muitas. Mas você tá continuando fazendo o seu serviço normalmente. Exatamente. E as pessoas falam, não tem tempo, não dá tempo, que não sei o quê. Olha, a maioria dos meus conteúdos sou eu que gravo mesmo, a maioria. E é exatamente isso. Eu coloco o celular para gravar e depois faço a dublagem ali por cima. E é você que edita? Eu que edito. E realmente leva tempo. Mas qual é o tempo que eu tô investindo no meu negócio? Eu quero prosperar? Eu preciso colocar energia nisso. Então, não importa o horário, não importa se é de manhã, se é de madrugada, se é à noite, eu preciso colocar energia nisso, né? Mas, de fato, assim, quem é criador de conteúdo, tem essa... chega uma hora que você fica um pouco cansada mesmo. Então, hoje eu faço, sim, mas eu também contratei, né? Tenho uma videomaker que também faz um quadro pra mim. Ela vai 2 vezes na semana pra gravar hoje pra mim, mas a maioria sou eu que gravo. Então, assim, eu preciso colocar a energia disso. E, às vezes, realmente, tô cansada. Igual, agora eu tô aqui em Paris, minhas férias, eu produzo conteúdo o ano todo. E eu dei essa pausa, assim, porque é necessário também. Porque tem hora que a gente realmente surta, é muita coisa. Então, essa semana mesmo, eu dei esse tempo. E eu falo que é bom dar esse tempo. É bom você descansar a mente, senão você adoece. Né? Exatamente. Mas sim, sou eu que gravo, sou eu que faço as estratégias do meu Instagram. Agora você contratando a menina, como que é? Você estira 2 dias e faz um monte? Não, a gente eu faço um só, porque senão fica muito pesado também, tanto pra mim quanto pra ela. Então, são 2 dias na semana e 2 dias um conteúdo só
No caso, são 2 conteúdos por semana, né? Porque eu tenho muitas outras coisas pra postar também. Então, não dá conta de postar tudo isso no Instagram. Porque, além disso, tem os meus conteúdos, as coisas que eu faço. Senão, o conteúdo começa a atrasar, entendeu? Então, com ela, eu abri um quadro que eu faço só aquele conteúdo na semana. E qual que é a importância hoje nas redes sociais? Porque ainda tem muita gente que resiste em não aparecer. E foi um dos casos que você falou que Exato. antigamente você tinha essa resistência. Eu acho que a gente falou sobre isso. Eu acho que a partir do momento que a pessoa decidir e ter coragem, que é a palavra que me define, é a hora que a vida dela vai mudar, sabe? É a hora que ela vai se transformar, na hora que ela vai crescer. Então, precisa dar o primeiro passo, assim. Hoje, essa plataforma é extremamente importante pra gente divulgar, porque todo mundo entra. É a geração de hoje, todo mundo entra na internet. Então, se você tem um trabalho, eu vou entrar no Instagram pra ver o trabalho dela. A gente quer ver foto, a gente quer ver vídeo, entendeu? E se você não tiver, você fica pra trás. Não adianta se você é a melhor maquiadora, o melhor maquiador, se você é o melhor cirurgião, se é a melhor fotógrafa. Se você não tiver divulgando seu trabalho nas redes sociais, você fica esquecida. Ô Lu, agora eu quero falar sobre 2 pontos. Sim. O primeiro, autenticidade. A gente levar pro lado diante das câmeras, mais cara lavada, dia a dia. Sim. E o outro ponto, aquela imagem perfeita, maquiada, bem Sim. posicionada. O que você me fala sobre isso? Olha, eu sou maquiadora. Então, desde criança, eu me maquio e eu sempre apareço maquiada. Eu falo que eu não vou nem na padaria comprar um pão se eu não tiver maquiada. Mas essa é a minha personalidade, a minha persona, né? Cada um é cada um. Mas eu falo que realmente o posicionamento ele faz diferença. Então, se eu aparecer descabelada no meu Instagram, se eu aparecer feia, e eu, por exemplo, vendo mentoria, você acha que passa uma imagem de autoridade? Então, assim, inclusive isso fez parte da minha trajetória. Quando eu não tinha cliente, eu oferecia de cadeira em cadeira para as clientes, só que eu não estava bem posicionada. A imagem comunica. Então, eu acho sim que a gente não pode passar uma imagem desleixada, só que vai depender muito do seu nicho. Você é uma blogueira que mostra dia a dia? Beleza, ok. Depois você. Agora, se você é uma pessoa que vende uma mentoria sobre posicionamento, eu preciso estar posicionada para isso, para poder vender, correto? Então, acho que depende muito. Agora, em relação à autenticidade, eu acho que sim. A gente não pode buscar algo que a gente não é. Em relação, por exemplo, a um personagem, sabe? Eu acho que posicionamento, imagem é uma coisa, personagem é outra coisa. Então, acho que você precisa ser o mais você possível, sabe? Você postar da forma que você é, porque a gente se comunica com as histórias, a gente se comunica com isso, com essa energia. Às vezes você pode não se comunicar com a outra, mas aquela ali vai se comunicar com você. E aí você vai ter isso sem você precisar sair da sua autenticidade, você entende? E aí, com o tempo, isso não te adoece. Como eu falei agora há pouco, eu acho que quando a gente cria um personagem, ele não se sustenta por muito tempo. E isso é um problema, porque vai chegar uma hora que você vai ter uma crise. Nós vimos hoje muitos influenciadores grandes, né? Acho que a gente não precisa falar o nome aqui, mas tem vários influenciadores grandes no Brasil mesmo, que tem milhões, mais de 20, 30, que chegou um tempo que a pessoa se perdeu ali. Tinha um personagem, mostrava uma coisa, mas não era aquilo que estava dentro dela, não era ela. E vai E aí sobrecarregando. chegou uma hora que a pessoa se perde, que vem uma crise, vem uma depressão, e aí cai. Entende? Então, assim, é melhor construir a base com um propósito, com verdade, com autenticidade. Mesmo que às vezes demore um pouquinho mais. Porque as pessoas, elas querem o quê? A fórmula mágica da outra, ele deu certo. Ela é engraçada, ela faz esses vídeos, eu vou fazer também porque tá dando certo pra ela, eu vou fazer pra mim. Mas não é você. E não é o que Deus tem pra você. Deus te chamou para outro propósito, porque cada pessoa tem o seu propósito. E a colheita são em tempos diferentes, sabe? Então, eu vou colher no meu tempo. Sabe? Eu planto hoje para colher amanhã. Só que é o meu fruto, não o fruto do outro. Não adianta eu colher e querer pegar da árvore do outro, não vai dar certo. Entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente crescer com propósito, com autenticidade, ali na base, e que tudo vai dar certo depois, lá na frente. E falando sobre propósito, sobre Deus, eu quero que você me conta como que começou
a sua fé, como que foi seu encontro com Jesus, essa Sim. caminhada? Bom, eu sirvo a Deus desde criancinha. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu fazia alguma coisa errada, quando eu já tinha consciência, né, fazia alguma coisinha errada ali, eu lembro que, assim, claramente, não era assim, ai, minha mãe vai descobrir ou meu pai vai descobrir. Não, eu sentia Deus me olhando. Então, eu já tinha o temor desde criança. Eu lembro disso, assim, nitidamente. Então, às vezes eu fazia alguma coisinha ali e eu falava, nossa, Deus tá me olhando. Então não era um medo da minha mãe ou do meu pai descobrir, me bater. Eu sabia que Deus estava olhando e eu sabia que aquilo era errado. Sabe? Então eu já tinha esse temor desde criança. E aí, meus pais frequentavam bastante igreja, então eu ia na igreja também com eles quando eu era criança. Mas aí depois eles se separaram, eles pararam de ir, toda a minha família parou de ir, então parou meu irmão, parou a minha mãe, parou meu pai. Só que eu sempre fui na igreja, mesmo criança, sozinha. Coragem de novo. Coragem. E eu vejo isso como um chamado, sabe, Lô? Eu sinto que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um propósito muito grande e lindo aqui nessa terra enquanto eu estiver viva. Não só pra mim, não crescendo pra conquistar coisas só pra mim, porque isso é muito egoísmo. Sabe? Qual que é o sentido? Então, hoje eu sei que eu tenho um propósito muito lindo para viver, não só para mim, como eu falei, mas para outras pessoas também, para curar outras pessoas. E aí eu continuei ali, eu indo na igreja mesmo sozinha, eu senti um chamado de Deus muito grande, assim. Eu senti um desejo de ir à igreja. Era de fato um desejo, meu coração ardia de vontade de ir na igreja. E aí, então, começou desde criança, depois teve um tempo que eu quis me batizar, e eu lembro que. Só que assim, aí, essa época eu já era adolescente, então eu ficava no mundo e ficava dentro da igreja. Daí, quando eu quis me batizar, Deus falou pra mim que eu não estava preparada. E eu senti ele falando claramente isso pra mim. Na palavra veio assim, ó: você está preparada para pôr tudo em uma bandeja? Nossa. E eu lembro isso. Só que o pastor não falou isso Aham. diretamente para mim. Ele falou isso na igreja, na palavra. Porque eu queria me batizar, não era dia de batismo. Eu tava pedindo para Deus, eu falava, eu vou me batizar, eu vou me batizar. E aí um dia eu fui na igreja e Deus mandou essa palavra na igreja. Mas você está preparada para pôr tudo em uma bandeja e deixar tudo para trás? Porque não pode voltar para trás. E aí naquele momento eu senti que eu não estava preparada. E aí, depois daquilo, eu comecei a pedir para Deus, Senhor, então me prepara, porque eu quero me batizar, mas eu quero que seja na hora certa e na hora que o Senhor sentir que eu tô preparada, porque eu nunca mais quero voltar para trás. E aí, depois eu realmente comecei a viver um pouco do mundo, fui para as festas, comecei a fazer um monte de coisa errada, aí bebia, aí enfim. Só que mesmo assim, eu ia na igreja. Então, eu ficava no mundo e ia na igreja, ficava no mundo e ia na igreja, até que um dia aconteceu algo dentro da igreja, onde eu ouvi a voz de Deus audível. E ele disse pra mim: você tem andado por caminhos onde não tem me agradado. Meu Deus. Sim, foi lindo. Assim, é algo que eu não conto pra todo mundo. Eu não sei nem por que eu tô falando nesse podcast, porque eu nunca falo sobre isso. Mas para as pessoas íntimas, quando Deus. Assim, Aham. acredito que se eu tô falando é porque Sim, claro. Deus queria que eu falasse. E aí foi aquele dia onde minha vida mudou. Eu falo que Mas você ouviu a voz ou não, alguém, eu Deus usou? ouvi a voz de Deus no meu Uhum, ouvido. O meu uhum, corpo queimava, ele aham. pegava fogo, meu corpo queimava muito. E eu ouvi a voz dele falando assim: ó, você tem andado por caminhos onde não tem me agradado. Dentro da igreja, isso. Foi muito forte. Aquele dia, assim, ó, eu quase caí no chão de tanto que eu chorava. E aí, depois desse dia, a minha vida mudou, porque eu nunca mais fui pras baladas, nunca mais fiquei bebendo, Você assim, nunca tomou uma mais. Eu decisão. fui obediente. É isso. Uhum. Eu não, eu decidi obedecer a voz do Pai. E aí, por esta obediência, Deus mudou a minha vida. Porque depois desse dia, a minha vida prosperou assim, ó, grandemente. É como eu falo. Parece que eu pisquei e eu tô aqui hoje, onde você tá vendo, onde eu viajo, onde eu dou meus cursos, onde eu prosperei. É como se eu tivesse piscado e abrido o olho e tá aqui, entende? Eu vi a minha vida prosperando muito depois disso. Depois dessa obediência, claro que houve muitas outras situações, mas a primeira delas, eu falo que foi a virada de chave da minha vida, foi obedecer à voz de Deus e seguir a Ele e o propósito dele. Depois teve muitas outras coisas, né? Tem muitos testemunhos maravilhosos que eu acho que não vai dar tempo de contar aqui hoje, mas é um caminhar maravilhoso com Ele, sabe? E eu lembro que
antes disso, desse dia da igreja, a minha vida, ela não prosperava. Eu trabalhava. E Aquele não tinha, famoso força do braço, eu não né? tinha, assim, nunca, não tinha R$ 1 na conta, sabe? Não ia, não prosperava. É como se eu tivesse acorrentada. E eu estava acorrentada espiritualmente. E Deus queria me dar, mas eu estava presa, sabe? Então, às vezes, a gente precisa fazer as renúncias. Não Uhum, tem como andar por dois caminhos. Não tem como. Porque você precisa escolher um caminho. Qual é o caminho que você quer andar? É o caminho com Deus ou o caminho do mundo? Você precisa escolher, sabe? E depois dessa renúncia, minha vida mudou muito, muito. Claro, houve provas, houve situações difíceis, porque Jesus nunca prometeu que seria, né? né? Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas em todas elas, Deus esteve comigo. Em todas elas, Ele pegou na minha mão e me levantou. Teve dias que eu orava e falava, Senhor, eu não aguento mais. E Deus me levantava, era assim, incrível. Tipo assim, tinha dias que eu tava acabada, assim, com situações que eu falava, nossa. E eu falava, papai, me levanta. E no outro dia eu me sentia renovada para continuar. E a situação passava, eu conseguia passar pela prova e ia vencendo, sabe? Então, é isso, assim, o caminhar com Deus é maravilhoso. E quando a gente decide, a nossa vida é transformada, porque de fato, caminhar com Ele, o fardo se torna leve, sabe? Só que hoje nós vemos tantas pessoas sofrendo no mundo. Só que realmente existe o cumprimento da palavra. Tem o cumprimento da palavra. A Uhum. palavra precisa se cumprir. Mas Deus chama para todos. O chamado é para todos, sabe? Só que a gente só muda, só transforma quando a gente decide dar o primeiro passo. Uma coisa que eu admirei demais em você quando eu te conheci há pouco tempo, mas já foi o suficiente para ver a sua fé, o seu amor em Deus. Eu admirei porque tem muitas pessoas que têm receio Sim, de falar da fé, falar, não, não vou falar da minha porque você é fé, atacada. eu vou ser atacada, vou ter hater, não vou Sim, demonstrar isso, aquilo. E eu falei, cara, ela fala de Deus o tempo todo e o sim. quanto isso, porque eu também sou cristã, e o Aham. quanto isso, eu ficava assim, olhando os seus stories, falava assim, gente do céu, ela fala muito, porque as pessoas não gostam de falar, até mesmo É, fala, o universo, ou o que você quiser acreditar, é, e né, quando vai citar, às vezes nem gosta de citar o nome de Deus. é isso. Eu vejo E muito eu, isso. eu vi isso, assim, plenamente em você o tempo É, todo. mas Lô, eu vou falar pra você e pra todos que estiverem ouvindo. Hoje eu vivo por ele, pela vida ou pela morte. É por ele que eu estou viva, é por ele que eu vivo, é por ele que eu acordo de manhã, é por ele que eu dou os passos, vou à conquista, é por ele. Porque sem ele, nós não somos nada. E assim, não adianta todas as pessoas que andam com suas próprias pernas, com sua própria força, que acham que consegue tudo, são vazias e doentes por dentro. E não adianta falar que não, porque não tem como. A gente longe do Pai, do Criador, nós adoecemos. E chegou um dia na minha vida onde eu estava prosperando muito, ganhando muito dinheiro. E eu ia na igreja desde criancinha. Servia a Deus, não faltava nos cultos. Mas chegou um momento em que eu tava assim, grande. Eu me tornei gigante. Eu estava ganhando muito dinheiro. Lembrando que eu vim do zero, não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar, pagar nem a circular, pagar o ônibus, eu não tinha dinheiro para isso. E aí, naquele momento onde eu tava lá em cima, ganhando troféus, ganhando dinheiro, atendendo vários artistas, viajando pro mundo todo, eu comecei a se encher, porque nós somos carne. Uhum. E nós temos a tendência de errar e de pecar. E se nós não tivermos cuidado, a gente tropeça e cai. Porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Muito fácil. E aí, naquele momento que eu tava ganhando muito dinheiro, eu tava cheia de mim, sabe? E aí, mas eu ia na igreja. Servia a Deus, Deus falava comigo, só que eu já tava assim, me tornando aquela pessoa ambiciosa. E tava me tornando aquela pessoa Gananciosa. gananciosa, orgulhosa, talvez até sem paciência com as outras pessoas, já não tinha mais paciência, porque talvez porque eu tinha um poder aquisitivo maior, eu já não fazia, já não tinha tanta paciência com, sabe? E esqueci daquela caminhada. E aí, naquele momento onde eu tava lá em cima, foi o momento mais infeliz da minha vida. Foi o momento que eu pedi pra Deus tirar a minha vida, que eu não queria mais estar nesse mundo, porque eu tinha tudo e não tinha nada, era um vazio por dentro.
E as pessoas têm esse vazio hoje, as pessoas que estão longe, as pessoas que não... E até mesmo quem está dentro da igreja, mas que não vive o verdadeiro evangelho, que não vive o propósito, são vazias e doentes por dentro, mesmo que elas não queiram admitir. Porque é difícil a gente admitir. Porque quando eu era assim, quando eu tinha essa personalidade, era aquela Luana, as pessoas às vezes falavam isso e eu não via isso, eu não me enxergava assim, sabe? Então, as pessoas não admitem porque nem elas conseguem se enxergar. É Por isso tanto que a orgulho, gente... é tanta, assim, raiva, enfim, tantas mágoas, que nem elas conseguem enxergar o que elas são. É só Deus para mostrar. E Deus me mostrou. E naquele momento eu falei para o Senhor, papai, se for só isso, me leva deste mundo, porque eu não quero mais estar aqui. Eu não quero. Agora, se eu ficar, o Senhor me mostra o meu propósito. Pode tirar tudo de mim, mas eu quero viver o meu propósito. Me transforma, me muda conforme a tua vontade, mesmo que me doa. Eu quero ser semelhante ao teu filho. Foi essa oração que eu fiz para Deus. Me usa como instrumento na tua obra, porque hoje eu quero viver por ti, pela vida ou pela morte. Foi esse o pedido que eu fiz para ele. Então, não importa se eu vou ser julgada por ser cristã, não importa se eu vou ser julgada se eu falar de Jesus, porque as pessoas falam, elas riem, elas zombam, mas não importa, porque hoje é pela vida ou pela morte. Porque se chegar um soldado hoje na minha frente e falar assim, ó, negue o nome de Jesus ou você morre, pode me matar, que eu jamais vou negar o nome dele. Ou seja, é pela vida ou pela morte. E eu não tenho medo. Eu falo isso com convicção. Eu não tenho medo de servir a Deus. Sabe? Porque aqui é tudo passageiro, tudo vai ficar. E o meu galardão não é nessa terra, não é nesse mundo. Sim, Deus é fiel, ele honra quem honra ele. Ele honra quem serve a ele. E sim, hoje eu vejo os frutos. Deus me honra muito. Eu vejo a mão dele em cada momento. Porque ele é um Deus fiel. Se a gente for fiel a ele, ele prometeu que nós viveríamos o melhor dessa terra. Mas eu sei que o melhor está por vir. Não nessa vida. Mas depois aqui. É lá no céu que está o meu galardão. Então é nisso que eu tenho fé, é nisso que eu acredito. Então não importa aqui. Ou é pela vida, ou é pela morte. Uau. Você entende? Então, foi esse pedido que eu fiz para Deus. Depois disso, minha vida mudou completamente, tá? Lá de cima, eu fui lá para baixo. Perdi muita coisa. Foi anos, assim, de muita prova. Mas foi onde Deus mais me transformou. E hoje eu criei a intimidade com ele. Eu oro e eu ouço a voz dele. É incrível. Então vale a pena, mas é uma decisão que você precisa tomar. Justamente. E naquele momento onde eu decidi, falei, Senhor, tá aqui, ó, toda a minha vida nas suas mãos. Eu pensei que talvez poderia até melhorar, mas foi muito difícil. Eu passei por muitas provas, É um muitas. vaso de uma barro, prova né? atrás da outra. Foi assim, ó. Nossa, eu sofri, foi 4 anos, tá? Só que hoje eu tô colhendo os frutos. Que lindo. E Deus fez uma promessa. A segunda glória será maior que a primeira. Que lindo. E hoje eu vejo ele me levantando. Então, assim, vale a pena. Vale a pena crer, vale a pena acreditar e vale a pena entregar. Mesmo que aos seus olhos pareça estar mais difícil depois que você entregou. Porque isso pode acontecer. As pessoas acham que às vezes vai servir a Deus e vai falar, nossa, agora minha vida tá pronta, vai melhorar. Mas na verdade você pode sofrer muito mais nesse momento. Mas é Deus te preparando para o que ele tem para te entregar. Justamente. Nossa, Sabe? Lu. Então a gente precisa confiar. E é isso. Que lindo. Não, mas você tá cumprindo seu propósito direitinho, Amém. viu? Já falou comigo, já vai falar com um monte de pessoas, Creio eu tenho certeza. que sim. Deixa um recado agora para as maquiadoras. Os maquiadores, sim. Sim, sim. E também para quem quer empreender. Um recado final sobre o que você quiser. Fica à Sim. vontade. Bom, o que eu poderia falar para os maquiadores? Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não tenho um celular para fazer foto, eu não tenho uma câmera fotográfica, eu não tenho maquiagem boa. Olha, faça com o que você tem, mesmo que for resto de batom, porque eu também fiz assim. E hoje eu me tornei referência nessa área. E você também pode se tornar referência, porque o sol nasceu para brilhar para todas as pessoas. E Deus tem algo para todas as pessoas. E o que é seu, ninguém vai tirar. Então, creia nisso, tá? Comece com o que você tem.
que se você tem sonho, foi Deus que colocou aí, batalhe, conquista, seja resiliência e tenha coragem acima de tudo que você vai chegar lá. E para as pessoas que são empreendedores, não desista, porque muitas vezes vai vir as circunstâncias, as dificuldades, as barreiras e fala, meu Deus, né, não vai dar certo, mas vai dar certo. Continue, seja resiliente. Luana, gratidão a Deus, a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Amém. Deixa suas redes sociais também pro pessoal. Sim. É Luana Charamba, Isso é @Luana com 2 N's, Charamba. E é Charamba, viu? Se escreve como fala, porque às vezes eu já ouvi cachambra, já ouvi chambará, já ouvi tudo quanto é coisa. Mas é Charamba, é com CHARAMBA. Luana com 2 N, Charamba. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, deixe seu like, comente aqui o que mais tocou, o que a Luana falou que serviu para você. Se inscreva no canal também, vou deixar na descrição todos os detalhes, as redes sociais dela, as minhas redes sociais. Gratidão e bisu!